Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai ver sobre ponteiros, tá? E a importância de ver ponteiros agora. Bom, assim como uma variável comum, vou colocar aqui uma com o nome de value, tá? Value não é um valor reservado, tá? Eu vou colocar aqui algumas variáveis, tá? Por exemplo, vou colocar aqui como V1 na verdade. V1 string V2 ponteiro de string, tá? E vou criar também aqui em cima uma struct. Deixa eu salvar aqui a primeira variável. Pronto, agora vamos criar aqui um tipo. Vamos chamar aqui de pessoa. Vou colocar aqui com uma struct. Ela vai ter cor que a gente vai descrever. Ela pode ter peso. Vamos ver aqui. Por igual vai ser isso aqui, ela vai ter cor e peso. Tá. E nós vamos ter aqui a nossa V3, que vai ser uma pessoa. E vamos ter a nossa V4, que vai ser um ponteiro de pessoa. Tá. Bom, a primeira coisa aqui que eu quero deixar separado aqui para vocês é a questão de quando ele é um objeto simples, tá? O que seria um objeto simples? Por exemplo, uma string, um flutuante, seja ele 32 ou 64, ou um int, ou qualquer outro valor que seja de uma variável comum, tá? Quando que ele não vai ser um valor comum? É quando ele for uma struct. Por quê? Ele é um objeto, porém ele tem múltiplas propriedades, tá? E que a gente vai ver essa diferença aqui? Exemplo, se eu pegar, por exemplo, vou mandar imprimir aqui, ó, vou pegar aqui o pacote fmt.print e vou imprimir cada um desses valores. Vou colocar aqui, por exemplo, v1 igual, deixa eu trocar aqui a variável, vou colocar aqui um print f, fica melhor, facilitar para diminuir a escrita aqui. E aqui eu vou colocar uma vírgula e colocar v1, tá? Aqui eu vou colocar aqui porcentagem v de eu quero que imprima a variável e vou fazer aqui várias vezes para a gente ver a diferença do valor de V2, V3 e V4, tá? Também vou imprimir aqui um separador que vai ser um monte de igual, só para a gente entender se saiu o valor ou não. Ó. Vou colocar aqui o miséria aqui e aqui. Então eu vou colocar aqui um begin e aqui um end. Aqui eu vou colocar as numeração 1, 2, 3, tá? Vou dar aqui um clear. Eu vou colocar aqui um go run para rodar o nosso objeto aqui. Ele reclamou aqui que eu não usei, verdade. Esqueci de trocar aqui o número das variáveis. 2. Coloquei aqui. E eu vou rodar o nosso go. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui também. Não sei se tem o print f com ln aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou usar o printf. Peraí, Ctrl Z.
Deixar o printf. Rapaz, não quer copiar não, né? Ô, miséria. Aí. Show. Caceta. Rapaz, difícil esse teclado aqui. Pera aí. Pronto. Vou pegar aqui e trocar de todos. E depois eu vou fazer um imprimir de cada um. Então, salvei aqui e temos o nosso sistema já podendo imprimir pilhado ali. Aí, o que eu errei aqui? Ah, é. Coloquei o F, esqueci do LN. Pronto, trocado todos. Vamos imprimir agora. Olha lá, imprimi um embaixo do outro. Bom, vamos para o princípio que a gente teve uma aula de variáveis e vi aqui ó, quando eu instancio uma variável que ela não é do tipo ponteiro, basicamente ela já fica instanciada com algum valor. Um exemplo aqui ó, é a variável 1 que a gente mandou imprimir. A gente colocou ela como string, aqui não aparece nada, mas aqui tem um objeto vazio, tá? O do ponteiro, quando ela não tem nada, né? Ou seja, se ela não tivesse nada, ela ia aparecer a palavra new no caso, né? O da pessoa, o da variável 3, que é a pessoa, veja que ela já tem um objeto instanciado, porque ela colocou esses dois marcadores aqui, ou seja, esse aqui já é um objeto instanciado, e ela tem uma variável que é o peso, que já está como 0 aqui dentro, e a variável cor, que está como um espaço aqui, ó. Tá? E aqui a gente tem o mesmo objeto, só que como ponteiro, veja que ele está como new. Por quê? Porque o ponteiro ele precisa ser instanciado com o e-comercial para poder ter um valor. Não é porque eu declarei ele que ele existe. Tá? Então o new quer dizer que o valor não existe ainda. Né? Existe o espaço armazenado na memória RAM para dizer que vai guardar valores dele, mas não tem nada dentro desses valores. Tá? Então, nesse aspecto, vou colocar aqui, ó, V1 é igual, vou colocar aqui valor 1, vou colocar aqui, vou colocar o nome de uma pessoa, vou colocar aqui, ó, Pedro, tá? Se eu mandar imprimir, olha lá, ó, tá o Pedro. E se eu tentar colocar um valor num ponteiro diretamente? Vou colocar aqui um V2, vou colocar aqui Zezinho. Veja que ficou vermelho, né? Ele está dizendo aqui que não é do mesmo tipo, que eu estou passando para ele uma string, mas ele é do tipo ponteiro de string, como ele está dizendo. Então, nesse caso, eu teria que criar uma variável aqui, tá? Colocar aqui o nome do Zezinho e passar essa variável para o ponteiro. Então, vem aqui,
coloco aqui, ó, opção nome aqui para ele, tá? Passei para ele, tá? Eu tenho que colocar o e-comercial para poder instanciar o objeto como um ponteiro. Então, se eu der um go run, veja que agora está imprimindo aqui o valor para nós, tá? Por que está imprimindo aqui? Porque isso aqui está convertido já em binário lá na memória, né? Um ponteiro ele é lido como um ponto na memória. Se eu quisesse imprimir o ponteiro sem ser o ponto da memória, ou seja, imprimir o dado no ponto da memória, eu poderia colocar aqui um asterístico aqui na frente para ele converter em objeto de volta, tá? Então, se eu colocar aqui como ROM de novo, veja que agora imprimiu o Zezinho e não o endereço onde está o Zezinho, tá? Porém, para struct isso não funciona, né? Ele vai imprimir aqui os objetos separados e eu teria que dar um print separado para cada um dos valores que tivesse ali, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o V4 que a gente colocou, eu vou copiar essa estrutura aqui e vou imprimir mais duas vezes, e uma vai ser a cor e a outra vai ser o peso. Ou melhor, vou inverter aqui, vou imprimir na mesma ordem que tá ali. E a cor, tá? Então vou colocar aqui V4.peso e V4.cor, tá? Então, agora no nosso objeto pessoa, eu vou colocar aqui no V3, por exemplo, como ele já é um objeto e não um ponteiro, eu consigo já alimentar ele direto. Eu posso vir aqui, pegar a cor, colocar aqui vermelho. Eu posso pegar aqui, V3.peso. Colocar aqui 1.68. Vou mandar imprimir aqui. Deixa eu trocar a numeração dessas linhas. Então, mandar imprimir. Vamos ver o que ele chiou aqui. A linha 37. O que eu errei na linha 37? Ah, é porque aqui o peso é um flutuante, tá? E a cor aqui é um string. Aqui é só se eu tivesse imprimido a variável direto, tá? Ainda tem um que está errado. Ó. Aí, moço. Ah, verdade. Eu tinha que fazer isso aqui, na verdade, para o V3, porque o V3 está instanciado. Esses caras aqui, eles não estão instanciados ainda, pessoal. Pode ser o V aqui mesmo, normal. É que o V3 está instanciado, o V4 não está ainda. Ele está reclamando que eu estou acessando um ponteiro que está vazio. Nós não instanciamos ainda V4, tá? Então, na hora que eu mandar imprimir, ó, eu tenho o V3 aqui, ó, que ele demonstra um objeto dessa forma. Ele separa aqui um espaço, então ele colocou lá 1,6868, e eu imprimi nos valores individuais, ó, a gente vê aqui que tem o peso e a cor, tá? O nosso V4 ainda ele não foi instanciado, ó, tá? Então como é que a gente vai instanciar o V4 direto? A gente pode instanciar o objeto direto. Se ele pega o V4, que é a variável que existe ali, coloca o e-comercial, instancia a pessoa diretamente. Eu não vou preencher nenhum valor na pessoa por enquanto, eu vou só mandar rodar. E veja que agora não aparece mais new, aparece um objeto já preenchido, que é o que? Porque quando eu crio a pessoa, esse aqui, como são variáveis
normais, não ponteiros, ele já colocou aqui um 0 e um espaço aqui vazio dentro da cor. Se eu colocasse isso aqui como ponteiro, né, no caso aqui, veja que ele vai imprimir. Aí aqui no caso aqui ele está reclamando da cor. Vou só comentar aqui, tá? E vou mandar rodar. Veja, ó, que os objetos agora ficou new e new, 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 new. Ou seja, tudo tão vazio, porque eu teria que também criar o peso e criar a cor. Tá, vou descomentar aqui agora de novo. E vou deixar ele passar aqui o V3 de novo. Tá, então, vamos rodar aqui o nosso processo. Tá lá como um ponteiro. A gente, numa struct, a gente pode fornecer o valor como a gente forneceu, dessa forma aqui, tá? Depois que ele já está instanciado aqui, tá? Ou você pode também escrever o nome do que você quer, por exemplo, o peso. Coloca 2 pontos. Eu vou colocar aqui que o cara vai ter 2,10 m, vírgula. Vou colocar uma cor. Vou colocar aqui branco, vírgula, e preencher desse jeito aqui, ou preencher dessa forma aqui, né? Ou seja, eu colocaria V4.nome ou cor que seja e preencheria aqui o valor, tá? Vou deixar dessas duas formas aqui para você ver que vai ter as duas, preenchendo desse jeito e preenchendo desse jeito, tá? Se eu mandar imprimir agora, veja que imprimiu lá, ó, 2.1 e branco, tá? Se a gente copiar o nosso exemplo aqui de novo, agora imprimir na V4, vai ver que imprimiu agora, ó, o 2.1 e o 4, tá? E como eu sei que um objeto vazio ele tem nil, eu posso fazer uma validação. Por exemplo, aquela hora deu erro, na hora de eu imprimir o peso, porque não existia o objeto peso criado, né? Na verdade, a pessoa criada. Então, por exemplo, se eu comentar V4, por exemplo, aqui, se eu comentar V4 e eu mandar imprimir, vai dar dizendo que eu estou acessando um ponto inválido, né? Ou ponteiro nulo. Nesse caso aqui, eu posso criar uma validação, por exemplo, vindo aqui e escrevendo para ele, por exemplo, ó, if V4 é diferente de new, ou seja, ele tá criado, né? Falar que eu só vou imprimir esses dois camaradinhos aqui se o V4 tiver impresso, tá? Então estou verificando aqui se o meu V4 é diferente de vazio. Se for diferente de vazio, veja agora que não vai mais dar o problema, mas também não vai chegar nessa linha aqui. E é assim que a gente começa a criar tratamentos para problemas dentro do nosso sistema, tá? Com a ideia de você poder checar um ponteiro, você pode checar se ele está vazio ou não, porque às vezes ele só tem que ser criado em um determinado momento. Se eu não crio ele como um ponteiro igual eu fiz na V3 aqui, ele sempre está criado. Então se eu quisesse checar se ele foi criado numa regra ou bonitinho ali, eu não ia conseguir, porque o objeto eu já saberia que ele estaria instanciado e já estaria com valor. Então no máximo eu conseguiria validar os valores dele, porque ele já estaria construído, tá? Com uma diferença, né? O ponteiro também, eu consigo passar a referência do ponteiro até para uma função, para poder alterar o valor ou alguma coisa do tipo, tá? Eu só não consigo fazer isso para objetos simples. Como assim, Paulo? Eu não consigo alterar um objeto simples passando por uma função? Não. E vocês vão ver isso aí agora, tá? Então, vou deixar isso aqui como a aula 8 aqui, que a gente instanciou isso aqui. E vamos criar uma aula 9, onde a gente vai colocar agora variáveis mudando o valor das variáveis. Não, acho que eu vou deixar nessa aula aqui mesmo.
Vou deixar essa main aqui. Não, vou criar outra mesmo para ficar organizado. Deixa eu salvar essa daqui. Aí ela já vai lá pro Git de vocês. Vou dar um CD aqui e voltar. Vou dar aqui um mkdir aula 9. CD aula 9. Pronto, tô dentro do diretório. Go mod int aula 9. Criou. Aí aqui no file eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar só esse valor das variáveis que a gente tem aqui. E a gente, melhor, vou copiar o exemplo todo aqui, porque a gente vai modificar ele lá na outra lá. Vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C. E vamos mudar de pasta aqui. Open folder. Vamos para 9. Vamos criar nossa main aqui de novo. Package. Eu já tinha copiado o negócio. Colar aqui direto. Pronto. E o que a gente vai fazer? Eu vou apagar tudo isso daqui. Acho que nem vai precisar disso daqui. Eu vou fazer de um outro modo aqui. Vou deixar só a pessoa ali. Então vamos lá. Ó. Eu vou criar aqui um valor, uma variável. Ela vai ter aqui um contador que vai ser do tipo inteiro. Tá? Se eu fizer um for aqui, né, contando de 0 e dizendo aqui que, não sei se eu coloco um for, eu vou fazer um jeito mais simples aqui para vocês. Vou colocar aqui um contador, vou escrever aqui o contador e eu vou escrever mais. Automaticamente quando eu escrevo mais, eu estou somando um número, tá? A gente já sabe que o init aqui vai começar com 0. Vou colocar aqui um fmt.print ln e vou imprimir aqui o valor do contador, tá? E depois eu vou imprimir de novo, ó, várias vezes depois ele ter incrementado, fazendo assim, tá? Então, beleza. Vou dar um go run e veja que ele imprimiu, né, o valor 0, porque ele já começou em 0 e depois ele foi incrementando o valor, né? Então a gente conseguiu aqui pegar essa variável e incrementar um valor. E se eu criasse uma função chamada inc, onde ela iria incrementar e eu passasse o contador para ela aqui, eu vou chamar de value, que recebe um int, e ela pega o value e faz essa soma aí pra gente, tá? Então vou pegar essa função que a gente criou aqui, chamada inc, e não vou mais colocar o maisinho aqui pra gente, tá? Vou colocar aqui só, colocar aqui em todas as variáveis. Coloquei. Tá? A função está fazendo a mesma coisa, está incrementando. E vou dar um run. Veja que todos os valores ficaram 0. Por quê? Quando eu passo isso daqui, eu só passo a referência do valor. Não significa que eu estou alterando o objeto. Tá? E aí que está o problema. Se isso aqui fosse um ponteiro, né? Ou seja, eu vim aqui e digo que eu estou alterando um ponteiro, né? Vou mudar a variável também para tipo ponteiro, né? E eu mandar agora rodar também, vai funcionar? Ele está dizendo aqui para mim que o valor não foi instanciado, tá? Ou seja, ela não começa inicializada. Eu vou passar aqui contador, tá? Já vai iniciar como 0, tá? Vou pegar aqui
um outro valor, porque V1 começa com 0 e eu instancio o V1 com I comercial. Vou colocar aqui os 2 pontos. Vou dar um run e veja que ele está imprimindo aqui ponteiros para mim. Na impressão eu vou pedir para ele imprimir como objetos e não como ponteiros aqui, que é para a gente poder enxergar melhor essas impressões. Acho que esse último aqui não faz sentido, a gente não está nem imprimindo ele. Então vamos rodar aqui. Então veja que dessa forma aqui, ó, como ele é um ponteiro, todos estão usando o mesmo objeto, ou seja, quando eu passo para a função, eu não posso passar uma variável comum para ela ser alterada, né? Nesse caso nosso aqui, ela funcionou e alterou o valor, tá? Vai ter casos que eu vou passar o ponteiro, eu vou ter que passar um valor para ele, né, para esse ponteiro aqui, e eu não vou conseguir, tá, alterar esse valor. Eu teria que colocar aqui o nosso asterisco aqui, porque eu poderia fazer assim, ó, valor recebe 1. Posso fazer dessa forma aqui, porque eu já tenho o valor aqui dentro, né? Ele está dizendo aqui que não é do mesmo tipo, ou seja, eu teria que instanciar um novo valor. Vou colocar aqui um V2 e passar aqui para o V2 um valor, vamos dizer que seja 5. Eu poderia, ou 1, por exemplo, que eu quero incrementar 1 aqui para ele. E eu teria que passar aqui o ponteiro de V2 para ele. Aí o que aconteceria aqui? Nesse caso aqui, vou pegar aqui value, tá? Eu teria que passar o valor para ele aqui. Eu não vou conseguir fazer isso aqui que eu estou fazendo diretamente. Por quê? Porque eu tenho que passar para ele também em forma de ponteiro, né? Ele está dizendo que o meu value aqui, ele não está definido, porque ele está aqui em cima. Eu não posso pegar aqui como se fosse um valor novo e instanciar aqui para ele, tá? Se eu pegasse aqui esse valor e colocasse dessa forma, também não daria, porque eu já está misturando o valor aqui também, tá? Então, sempre quando eu for alterar um ponteiro aqui diretamente, o valor dele, ou seja, eu tenho que colocar aqui um asterisco aqui atrás dele, e aí sim eu consigo manipular ele aqui com mais, um igual, ou o que for. Por exemplo, se eu colocar assim também, ó, valor é o valor antigo mais 1, ele vai funcionar também, ó. Vou vir aqui, vou dar um go run e contabilizou aqui para mim, ó, tá? Somou o valor lá que eu precisava, tá? Mas nem sempre também isso aqui vai dar certo, porque às vezes eu quero pegar esse valor que está aqui, né, e mudar direto, né? Ou seja, eu quero devolver também aqui um ponteiro de inteiro, né? Eu pego um value, passo um novo valor para ele. Vamos dizer que eu quisesse mudar o valor dele para 3 aqui, tá? Eu posso mudar direto para 3. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Eu posso mudar esse cara aqui direto para 3? Não, porque eu teria que criar, na verdade, o valor como ponteiro, igual a gente fez aqui, e passar o valor para ele. Então, vamos criar aqui igualzinho a gente fez ali, ó. V1 agora vai receber um valor igual a 4, por exemplo. E eu passar V1 para ele aqui, vai funcionar? Não, não vai. E se eu colocar um e-comercial? Também foi. Só que será que ele vai imprimir esse 4 aqui para nós? Vamos vir aqui e rodar. Veja que a partir do momento que eu passei um novo valor para o nosso ponteiro, ele não é ele mesmo mais, ele já é outro. Porque dessa forma que eu estou passando aqui para ele o valor, sem um asterisco aqui atrás, seria como se eu estivesse instanciando um novo objeto para ele. Só que esse objeto aqui, como ele está num bloco fechado, que é essa função, esse valor só existe para ele, não existe para mais ninguém. Tanto que se eu copiar essa função aqui
e eu jogar aqui o value, por exemplo, ó, vou mandar imprimir o value aqui para nós, ó. E vou mandar imprimir. Veja que imprimiu 4 várias vezes, mas as variáveis lá de fora não enxergam essa alteração porque eu não devolvi o valor. Se eu tivesse feito assim um ponteiro de int e devolvido o valor, por exemplo, ó, value olha não, return, e eu mandar devolver value, tá? Ainda assim não vai funcionar. Por quê? Porque eu não estou mandando devolver esse valor para o contador. Vou colocar aqui, ó, contador. Então, vou mandar imprimir. Veja que agora está tudo igual a 4. Eu peguei o valor que eu alterei e devolvi para o contador. Tá? Como aqui eu só estou substituindo, não estou fazendo uma soma, né? A gente não viu o resto das mudanças aqui embaixo. Tá? Mas, quando eu faço esse tipo de coisa aqui, que eu estou trocando o objeto, eu tenho que devolver o objeto, porque aquele já é um objeto novo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque ele é um objeto do tipo simples. Você não pode pegar um objeto do tipo simples e criar um novo valor e passar para ele direto. Igual a gente está fazendo aqui. Tá? Porém, se eu quisesse modificar uma pessoa, por exemplo, eu quero pegar aqui, vou criar aqui mod pessoa, ou seja, ele vai modificar a variável de pessoa. Vou passar aqui value e vou dizer que ela é do tipo ponteiro de pessoa, tá? E a gente tem aqui, ó, value.cor, e a gente pode colocar aqui um amarelo. Opa. Rapaz, que bicheira da pega. Ah, não é possível que você não quer ficar o 2 pontos nem a pau. Aí, amarelo. Value. Ponto peso. Vou colocar aqui. 300 kg. Vou apagar esse cara aqui também agora. Ah não, eu vou acabar perdendo esse aqui. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Var pessoa. Vai ser um ponteiro de pessoa. E eu já vou fazer pessoa. E já vou instanciar uma pessoa aqui. Tá? E eu vou mandar imprimir a pessoa aqui para nós. Ok. Vou rodar dessa forma aqui. Então nós vamos ter aqui a pessoa. Ela imprimiu aqui esse último objeto que é a pessoa. E o que a gente vai fazer? Vai chamar essa função aqui agora, ó. Vai passar pessoa. Para cá. Eu vou mandar imprimir pessoa de novo. Então, vamos lá. Veja, ó, que imprimiu o tamanho, o peso e também imprimiu a cor da pessoa, tá? E se eu fizesse o contrário, se eu instanciasse uma nova pessoa, value vai receber uma nova pessoa que vamos pegar aqui o peso dela vai ser 90 kg e a cor dela vai ser branca. Ok, e vou mandar imprimir. Veja que continua a pessoa ainda como 300 e como amarelo. Por quê? Como você criou um ponteiro novo, instanciou um novo, ele compreende que o valor continua existindo, porque você não está modificando ele, tá? E se eu colocasse
um asterisco aqui, Paulo, aí você não está mudando o valor dele, né? Você já está tentando instanciar um objeto num objeto que já existe. Isso não pode. Aí eu poderia colocar aqui value.peso, value.cor e alterar o valor sem problema nenhum. Ou alterar diretamente, igual a gente fez aqui também, tá? Mas desse jeito aqui eu não posso. Se eu quisesse fazer isso aqui, né, ou seja, como eu fiz aqui, ele não mudou o valor, eu teria que fazer de uma outra forma. Eu vou deixar essa antiga aqui, vou colocar uma nova aqui, vou chamar essa aqui de modifica pessoa A e essa aqui de modifica pessoa B, só para a gente ter uma diferença aqui, para vocês verem de forma visível isso. Então vou dizer aqui que ela devolve um ponteiro de pessoa e vou dar um return de value. Tá. E agora aqui no nosso exemplo, vou chamar aqui a função A, vou copiar esse mesmo exemplo e agora nós vamos fazer com B. Eu vou imprimir B normal assim e depois eu vou fazer um B repassando o valor para a pessoa, tá? Eu vou comentar isso aqui só para vocês verem primeiro o resultado, tá? Então vou imprimir, veja que ele imprimiu ainda, ó, a pessoa como sendo ela mesma. Mas assim, mas Paulo, mas você modificou o valor aqui, você repassou um novo. Eu modifiquei aqui o valor do ponteiro, mas aqui, quando eu criei uma outra pessoa, porque que eu estou criando um novo objeto, ele está devolvendo um novo objeto aqui, ele não está repassando para value de novo. Mas Paulo, você colocou que é igual aqui. Então, essa alteração ela só vai existir dentro da função, porque como eu devolvi ela aqui, o outro valor lá do outro lado não sabe isso, porque cada função é como se ela funcionasse em um modo oculto, numa sala privada. Você está fora dessa sala, você não sabe o que aconteceu, tá? Então vai entrar uma pessoa dentro de uma sala, vão brigar lá dentro, você não vai saber o que aconteceu. E a pessoa vai abrir a porta e para você as duas pessoas saem como se nada tivesse acontecido. É mais ou menos essa explicação para você, tá? E aqui como eu devolvo, né? Agora eu vou passar para vocês aqui devolvendo o valor para a pessoa, né? Ou seja, eu estou dizendo o que aconteceu lá dentro da sala. Veja que agora ele imprimiu o nosso 90 aqui com a cor branca, tá? Então sempre quando vocês forem fazer esse tipo de situação, devolve o objeto aqui como um valor novo e aí a pessoa seta o valor lá de volta onde precisa, tá? Lembrando, né, que como aqui eu estou alterando o mesmo valor, né, ou seja, se eu quisesse depois desse cara aqui trocar aqui para uma cor, deixa eu copiar aqui. Como aqui eu estou alterando o objeto direto, se eu quiser dizer agora que ele tem 10 kg, ele vai ser vinho, e mandar imprimir, veja, ó, que como eu instanciei esse valor aqui, esse valor é novo, veja aqui que eu alterei para a cor vinho. Até aqui ele está vendo esse objeto. A partir do momento que eu instanciei um novo, esse objeto que foi passado ele não está mais sendo referenciado, ele continua existindo lá fora, né? E aí aqui, ó, eu estou imprimindo, eu estou setando um novo valor, então está entendendo que você está criando um novo valor aqui. Ele não vai mais alterar esse aqui de cima, né? Eu teria que fazer de alguma outra forma. Por exemplo, eu poderia dizer que aqui é value 1, por exemplo, e dizer que aqui vai devolver value 1. Tá? Só que aí que eu tenho que colocar os 2 pontos porque esse cara aqui não existe, tá? E se eu mandar imprimir, veja, ó, que imprimiu o amarelo lá normal, depois eu alterei o objeto como vinho aqui dentro, né? E depois ele imprimiu o branco, porque antes ele era de um jeito, depois ele foi para outro, depois foi para outro. Então veja que dá para fazer uma série de coisas aqui dentro da nossa aplicação para ela ter o entendimento do que eu quero fazer, tá?
Então, basicamente, a gente tem que ter esse entendimento. Quando é ponteiro, eu posso repassar e alterar o valor. Quando não é ponteiro, eu não consigo fazer isso. A variável lá do outro lado não vai, apesar que eu também posso pegar e criar dessa forma aqui, né? Ou seja, eu poderia ter ela alterando o valor aqui para mim, desse inteiro, ou seja, incrementando o valor. Ou seja, vamos pegar aqui, ó, valor, eu poderia ter ela desse jeito aqui e fazendo mais aqui nele, ou seja, alterando o valor dele, passando aqui o ponteiro, ele vai repassar para a variável, né? Ou seja, sem ter essa necessidade de ter isso aqui, posso alterar desse jeito, né? Ou eu posso ter ele também devolvendo o valor igual a gente tem na outra ali, né? Que aí a gente teria aqui ele devolvendo também um ponteiro de, teria ele devolvendo um ponteiro, cacete de teclado. Coloca um ponteiro aqui, ó, int na verdade, e aqui dando um return de value, tá? E aí a outra pessoa, como aqui tá com o mesmo nome, tá chiando, vou colocar aqui int A, int B, né? Eu poderia ter também dessa forma aqui, ele devolvendo o ponteiro aqui para fora, né? E aí eu teria que alterar o valor aqui depois, um a um. Vou colocar aqui o valor de int A, int B, int B. Ó. Veja, ó. Opa, o que que tá achando aqui? Faltou um int aqui. Vou aqui, int A. É só o int B que devolve o valor. Então, ó, eu tenho aqui ele incrementando de diversas maneiras, ó, devolvendo o valor, tá? Então, quando eu tenho o objeto como ponteiro, eu posso modificar propriedades do objeto. Se eu tentar instanciar um novo objeto, ele vai ser um novo objeto, o outro vai continuar existindo na memória. Então a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes você vai instanciar, sei lá, um arquivo muito grande para ler um livro, para ler sei lá, arquivos de indústria. O cara vai te mandar lá um payload lá de 1 GB, 8 GB, 150 GB. Vai saber lá qual que é o tamanho do payload lá que o cara vai te mandar para você processar. E aí às vezes vai ficar aquela variável gigantesca, cheia de valor, e você vai achar que você só limpou ela e criou um novo objeto em cima, mas na verdade ela continuou existindo aqui nesse processo, tá? A sua função ela não está funcionando como deveria, porque você não está devolvendo para a variável um novo objeto para substituir ela, tá? Então tem que tomar esse tipo de cuidado quando a gente mexe com um ponteiro, tá? Atualmente também, quando você cria uma variável também dentro de uma função, e ela é um objeto simples, ou seja, ela não é um ponteiro, o Garbage Collection, quando terminou de executar a sua função, ele vai lá e já limpa aquele valor, tá? Quando é ponteiro, não é bem assim. Quando é ponteiro, ele vai tentar em algum momento verificar se aquele ponteiro está sendo usado ou não, tá? E praticamente aí ele vai, é no tempo dele. Ele é como se ele estivesse sentado numa rede, ele fala, vou tirar um cochilo. Aí ele vai lá, quando ele acorda, ele vê todas as variáveis que tem e vai lá e limpa. Aí ele volta a tomar um cochilo de novo. E você vai lá processando a sua aplicação. Aí de repente ele acorda, passou 3 dias, ele fala, beleza, agora eu vou limpar a memória RAM. Então o Garbage Collection limpa no tempo dele, tá? Existe comandos para você forçar a limpeza dessa memória, né? Mas aí é usando um sync pool, que é o que a gente vai ver numa outra aula, não vai ser nessa daqui, tá? Vai ter uma continuação dessa aqui, que a gente vai pedir para o Go entregar uma variável para a gente poder reaproveitar o valor dessa variável, tá? Então essa aula vai ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.